Boa tarde, meu amigo ouvinte, você que vai nos ouvir através dessa mensagem, nessa tarde de domingo. Eu quero pedir licença a você aí para nos ouvir através da internet. E nós estamos querendo pregar neste domingo sobre o tema Era de Deus, mas estava escondido. Baseado na Bíblia Sagrada em 1 Reis, capítulo 17, que está escrito assim: Elias prediz contra Acabe e é sustentado pelos corvos. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro que eu tenho ordenado, os corvos que ali te sustentem. Foi, pois, ele conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite bebia do ribeiro. Só até aqui. Estamos aqui diante de uma palavra, falando aí sobre um profeta do Senhor. O que me chama a atenção é que muitas das vezes, meu querido, você que está nos ouvindo, é que Deus, Ele dá uma empreitada para o homem, para o profeta. Olha como é que Deus é sábio. Ele sabe das nossas fragilidades. Ele usa o profeta, Deus usa o profeta. O profeta chega no meio da praça de Israel e vira e fala: segundo a minha palavra. Outra coisa que me chama a atenção aqui, ele falou: assim diz o Senhor. Tem hora que ele fala assim: estou falando que assim diz o Senhor, que vai acontecer isso e isso. Não, ele falou: segundo a minha palavra. Que saudade nós temos nos dias atuais de hoje, de homens com essa natureza espiritual, com essa natureza de caráter. Será que temos homens hoje, ou eu, a mim mesmo, eu falar, começar de mim, que podemos falar que vai acontecer algo segundo a minha palavra e Deus escrever no céu na mesma hora? Será que podemos ter esse caráter, essa amizade com Deus? Este homem tinha. Ele falou: assim diz o Senhor, é segundo a minha palavra. Eu fico imaginando no trono de Deus. Olha lá, meu filho, olha lá, ele falou segundo a palavra, nem segundo o que eu mando, não. Mas é nosso amigo, vamos escrever embaixo. 3 anos e 6 meses não chove em Israel. Aí ele vira para o próprio Deus que vê o Elias falando: agora, Elias, tu dá no pé, meu filho, corre, meu querido. A Bíblia Sagrada diz que há tempo para tudo. A Bíblia Sagrada diz que há tempo de chegar, tempo de correr, tempo de abraçar, tempo de ajuntar, tempo de amar, tempo de odiar. E se nós errarmos nesse tempo, se o Elias fica quieto, o Acabe talvez mataria ele. Deus, ele tem uma inteligência muito grande. O poderio de Deus é coisa inefável, meu, de sem entendimento. Agora tu corre para o ribeiro de Querite. Deus, ao mesmo tempo que Deus quer expor, Ele expõe. Mas ao mesmo tempo que Deus quer esconder, Ele esconde. Meu querido, que eu vou lhe dizer é o seguinte: muitas das vezes, nas empreitadas que Deus nos dá, se nós não esconder, nós morremos fora do tempo. Quantas vezes um profeta do Senhor, até dentro da casa do Senhor, muitas vezes Deus me escondeu dentro da igreja mesmo, aonde eu fico. Muitas das vezes é necessário Deus nos esconder, porque muitas das vezes nós não vamos aguentar a pressão que pode vir. Nem todo mundo tem a mesma lei, nem todo mundo tem a mesma visão espiritual. E quando a pessoa que está do seu lado não tem a visão espiritual, vai correr ali uma vingança, uma perseguição. Nós estamos vendo isso acontecer todo dia. O homem era de Deus, mas estava escondido. E agora Deus também, na hora que chega o momento certo de procurar Elias, ele dentro da cova, Deus também vai lá. Que fazes aí, Elias? Ah, estou aqui, Senhor. E é um momento que me chama a atenção, que Deus chama a atenção dele 3 vezes. Passava no vento, passou no fogo, aí passou a calmaria, aí Deus estava. No fogo não estava, no terremoto não estava,
Aí veio aquela calmaria que faz aí Elias. Manso estava a voz de Deus. Então Deus ele tem que estar no controle da nossa vida espiritual. Porque se Deus não estiver no controle, vamos fazer besteira. O bom é estar enfrentando a guerra peito a peito e Deus está no negócio. Mas é bom também. Por que muitas das vezes nós quebramos a cara? É para estar fora da frente da batalha, é para estar escondido, o cara está querendo guerrear, vai perder. Josias fez isso. Era o momento que Deus colocou inimigo. Ô Josias, minha guerra não é com você não, rapaz. O Josias impedindo. Deus tinha feito uma empreitada muito grande na vida do rei Josias. Deus era com ele levantou o santuário, ele levantou a moral espiritual do povo de Israel, o exército, que tinha largado Deus. Só que Josias era o momento de Josias recuar, ele botou o peito na frente. E ele falou: meu negócio, pai, você está aí, minha guerra não é contigo, deixa eu passar. O seu Deus, Josias, me deu autoridade. Josias morreu fora do tempo, porque não era a hora dele estar na frente, era a hora dele estar de lado e deixar o rei lá, não me lembro se era da Síria, passar. Ele não deixou e pagou com a vida. Então há momento que é momento de nós estarmos escondidos, é momento de nós ficar de lado, não na frente, não no meio, para impedir algo de pessoas no mundo espiritual de Deus. Se nós formos olhar histórias e mais histórias na Bíblia, nós vamos ver isto. Homens que eram de Deus, mas estavam escondidos. Se nós formos lá para Juízes, nós vamos ver um homem nascido no meio de uma família. Diz a Bíblia que Gileade gerara Jéfete, a terra do bálsamo, Gileade, gerava Jéfete, mas Jéfete era filho de prostituição. E os irmãos deles o renegavam: você não vai herdar com nós não, seu Jéfete. Tu é filho daquela rapariga. Os meninos levantavam contra Jéfete. É só você ler lá em Juízes. O homem era de Deus, mas preferiu estar escondido. E era o momento de se esconder, se ninguém queria ele no meio da família. Eu fico imaginando como esse garoto sofreu, porque ele era filho bastardo. E os filhos da igreja, os israelitas, seus irmãos da parte só de pai, xingava, ludibriava dele, a ponto dele sair e ir para uma terra muito distante. Uma época que Israel entrou em guerra e o negócio apertou, mas só que ele sabia de uma coisa: aquele filho de bastardo, aquele que na visão espiritual dele, dos seus irmãos, era bastardo, mas ele tinha uma coisa que aqueles irmãos não tinham, que os crentes que eram seus irmãos não tinham. Era filho sim de prostituta, que seu pai pulou a cerca, mas ele tinha uma coisa que os irmãos dele não tinham: era guerreador nato. O homem pegava na espada, era um guerreador pelo espírito. Deus era com Jéfete na batalha, coisa que os irmãos dele, o exército de Israel, não tinha. A técnica de guerra que tinha Jéfete, vamos chamar ele. Baixa estima estava o exército de Israel. Agora eles vão lá para a terra de Tob, aonde ele estava com uma moçada leviana, andando no meio daquela. E eles chegaram: ô Jéfete, Israel está apertado, estou apertando Israel e nós precisamos de um líder. Aí vai agora o bastardo, né? Aí foram atrás do bastardo, o emprestado. Ele era de Deus, mas ele estava escondido. Deus esconde muitas das vezes nós para o momento de batalha que Deus necessita lá na frente. Então Deus prefere nos esconder por um período de tempo, porque um dia Deus vai precisar do cuspido, daquele que não presta aos olhos de muito. Não é assim que tem acontecido? Se deixar ele pregar aqui na igreja, ninguém vai ficar, né? Não pode ser desse jeito. Aí Deus esconde a gente. Aí vem as pregação humana, o passapente, eles querem isso. Aí Deus esconde o profeta, aquele que fala na ousadia, aquele que fala para o Espírito, é a boca do Espírito Santo na terra. Deus precisa esconder ele, porque se não esconder ele morre.
dentro do santuário. Não é à toa que Jesus falou: Israel, Israel, ai como eu queria guardar vocês, como a galinha guarda os pintinhos debaixo da minha asa. Israel, Jerusalém, Jerusalém, que mata meus profetas, a quem eu tenho enviado. Não é diferente nos dias atuais de hoje. Estão matando muitos dentro dos santuários de Deus, dentro das igrejas, porque é um escolhido de Deus. Mas Deus tem seu lado espiritual para esconder seus servos verdadeiros. E se Deus não nos esconder, nós morremos dentro do santuário, porque eles têm sede de morte do profeta do Senhor. E eles chamaram o chefe, que você lidera sobre nós. Ele falou assim: agora vocês vêm me chamar, né? Agora vocês precisam de mim. Ele era de Deus, mas era bastardo. E pela lei, o bastardo ele não herdava. Ainda tinha mais essa sobre a vida de Jéfté. Mas agora eles querem quebrar até a lei, né? Porque na lei, o bastardo não herdava, a mulher de fluxo não podia entrar dentro do santuário. Então ele também estava fora da herdade da lei. Ele não herdava nada. Mas eles preferiram quebrar ali no momento. Mas quando o homem quer, ele quebra até aquilo, o orgulho, né? Vamos quebrar, né? Não precisa do homem, ele guerreia bem. Esse eu vou ficar, mas só se vocês me colocar de frente para o capitão de Israel. Eu quero ser o cabeça de Israel. E ele foi juiz de Israel por um período pouco. Ele era de Deus, mas ele estava escondido. E se nós falarmos aqui da Bíblia de pessoas que eram de Deus, mas foi necessário Deus esconder, nós temos várias histórias que se nós formos pregar, por que não lembrar nesse tema dessa tarde de hoje, domingo, que era de Deus, mas estava escondido? O Davi, por que você acha que os irmãos dele sobressaíam na guerra? Davi era um menino humilhado no meio da família. Davi, de todos eles, era um cabriteiro, cuidador de bode lá no meio do mato, só prestava para isso. Eles cuspiam nele, os irmãos. É só você ver no momento que ele chega lá na guerra dos filisteus, o Golias, você vai ver o que os irmãos dele, quando já vem esse presunçoso, o que você está fazendo aqui? Você vai ver lá que ele é odiado. É só você ler o texto lá de Golias. Você vê que ele era desprezado. O que fiz eu? Aí teve um momento que ele vira e fala assim: ô meus irmãos, o que eu fiz com vocês? Porque sabia que Davi era diferente. A unção que estava sobre o Davi não era a unção dos escolhidos de Saul. Era a unção do chamado de Deus. Existe a unção dos chamados de Deus, existe a unção do que os homens pedem. É diferente. Todas as duas são de Deus, mas uma renuncia a Deus e chama o homem. Foi o que fizeram com Saul. E fizeram com ele também. Só que Deus escondeu ele. Ele tinha 15 anos de idade quando foi colocado o azeite na cabeça de Davi. Ele foi mais 15 anos sem reinar, mas já era rei ungido de Deus. Era de Deus o Davi, era, mas estava escondido. Saul não, foi despejado um óleo sobre a sua cabeça e logo já sentou no trono. Deu no que deu. E hoje é diferente. Quando sente na cadeira de Deus, é ungido, são pastores, são missionários, mas estão fazendo loucura nesses últimos tempos. Nunca vemos tanta barbaridade de missionários, de pastores, de homens de Deus nos dias atuais de hoje. Nunca se fez tanta besteira dentro do ministério do Senhor como nos dias atuais de hoje, porque são da unção de homens que escolhem a si mesmo, homens que despejam o óleo das suas partes próprias. E não quer dizer que não é a igreja do Senhor, não. A Bíblia diz que o evangelho do Senhor, ele seja pregado por contenda, ele seja pregado por inveja, mas importa que vai resultar em salvação. Vai resultar em salvação, mas pode perder a vida. Quem foi ungido de qualquer jeito, orgulhoso, prepotente, está fazendo loucuras, leva na justiça, quebra o pau.
Era de Deus, mas Davi estava escondido para o momento oportuno da parte de Deus. 15 anos de escola espiritual, tinha 15, depois mais 15, aos 30 anos que ele começou a governar. Ele era de Deus, mas Deus estava debaixo. Ele estava esperando o momento oportuno. Deus estava esperando o momento da glória do céu abrir para a terra sobre a vida de Davi. E Davi foi um grande rei, segundo o coração da linhagem de Jesus. Ainda saiu da linhagem de Davi. Tinha que ser um homem que agradasse a Deus. Ele era de Deus, mas ele estava escondido. Você quer ver uma outra pessoa que me chama muita atenção na Bíblia? Ele era de Deus, mas ele estava escondido. Mas aonde foi que aconteceu desse menino estar escondido? Vamos lembrar da história dele. Foi quando Saul perdeu a guerra e os filisteus chegou nas cabanas do israelita. Vamos agora descer e vamos lá na cabana onde estão os israelitas. E a carnificina começou a acontecer. Um menino chamado Mefibosete, a sua ama de leite, naquela loucura de guerra, morte ali no meio de Israel, ela foge que o garoto e ela cai no chão. E um carro com rodas da guerra passa em ambas duas pernas desse jovem chamado Mefibosete. E a Bíblia diz que passou no meio das duas joelhos das suas pernas. Diz a Bíblia que Mefibosete era aleijado de ambas pernas. Você imagina, naquela época não tinha médico. Se a perna jogasse para a direita, toda esquisita, ali ela ia sarar daquele jeito. As duas pernas dele ficou quebrada e não tinha gente inteligente para fazer ali um bambu, botar ali uma correia, sei lá o que foi. Não tinha as pernas dele, ele arrastava para o chão. Ele começou a arrastar. E esse menino foi morar também num lugar muito distante, Mefibosete, um lugar de mendiguez. Era uma cidade onde tudo que não prestava ia para lá. Lodebar. Lembrei agora. Esse garoto Mefibosete era filho de Jonathan. Aqui, a Bíblia Sagrada diz assim: e Deus ia desarraigar toda a descendência de Saul. Saul morreu, Jonathan morreu, e ficou o único filho, Mefibosete. Deus desarraigou toda a descendência de Saul para nunca mais ser rei de nação nenhuma. Porque Deus falou, o Samuel falou para Saul: porque não obedeceste a Deus, as loucuras que você vem fazendo, Saul, a partir desse momento Deus está desarraigando o teu reino e vai dar a outro. Já deu para outro, Saul. Foi ali que ele perdeu o seu reinado, que passava de descendência, de pai para filho. Era a lei de Deus. E Mefibosete, ele era o último da descendência de Saul. Foi o único que sobrou. Mas ele tinha algo debaixo dele. Porque, olha só, por que você acha que sobrou só Mefibosete? Vamos voltar atrás de um diálogo de Jonathan com Davi. Se ele não era de Deus e estava escondido. Ele era de Deus e ele estava escondido. Por que só sobrou ele, sendo que Deus desarraigava todo mundo? Vê se sobrou alguém aí de Eli. Ele falou: tu vai perder o teu ministério ali. Da sua raiz não sai mais nem um sacerdote. Vou matar seu filho Finéia, órfão de Finéia, e você também vai morrer. E não vai ter sacerdote na minha casa mais. Porque os seus filhos são Belial, o filho do capeta, seus filhos. Você ama mais os seus filhos de que a minha casa, de que a minha igreja, de que o meu louvor. Hoje do mesmo jeito acontecendo aí. Ama o sistema, ama o pastor, ama o presidente, mas não ama a santidade de Deus. O pecado reina absoluto. O adultério está dentro da casa de Deus. A mentira está dentro da casa de Deus. É uma loucura que estão fazendo nos dias atuais. Mas é necessário acontecer isso hoje, porque Jesus falou que no Sinai do templo haveria fé na terra na volta do Filho do Homem. Ele falou sobre isso. E nós estamos vivendo esse tempo. Mas Deus está balançando a figueira. Olha só para você ver. Vocês nunca viram falar de tanto adultério, de tanta safadeza dentro das igrejas nossas nos dias atuais. Mas é necessário que essas coisas aconteçam para que apareça quem são os meus, assim diz o Senhor, aleluia. É necessário
que vem esse monte de pilantra dentro da casa do Senhor, esse monte de cães aparecendo, esses falsos profetas aparecendo, esses homens que pregam, abrem igrejas enormes, mas só para sugar. Usa Deus, mas não é usar a Bíblia, usa o Pai, usa o Filho, ainda usa o Espírito Santo para o seu ego, para a sua própria prepotência, mas um dia tu vai dar conta no trono branco, seja lá quem o que for, vai ter que aparecer diante do trono branco, porque era de Deus e você matou. Muitos eram de Deus, mas estão mortos aí, mas muitos Deus está cuidando. Ele mesmo falou: a fraca vocês não fortalecem, não visita doente, mas eu vou vir, eu vou descer do céu, eu vou ser o pastor dos perdidos, eu vou juntar as ovelhas que vocês mataram. Isto é a boca de Deus que está falando. O próprio Filho de Deus falou que ele vai descer um dia e vai juntar as machucadas, as que foram estragadas, arrebentadas pela falta de sabedoria, porque você foi ungido sim da parte de Deus, mas foi chamado pelos homens, ou se ungiu a si próprio, igual muitos estão fazendo. Eu vou voltar no Mefibosete. Um dia meu pastor falou pra mim assim: ô missionário, ô Adilson, eu nem ungido eu ainda era não, eu te ungi a presbítero. Eu virei pra ele: um homem usado, meu pastor era usado demais. Imagina um homem usado. Nesse negócio só de palavra mansa, não, ele era usado nas revelações do poder de Deus. Não é à toa que eu fui lá para a igreja onde ele estava. Eu gosto de igreja que é assim. Como crerão se não tiver milagre? Primeiro é a palavra, depois tem que ter milagre, rapaz. O maior milagre é a salvação, ô rapaz. Fala para outro, para mim não. Resultado de palavra é milagre. Não é só palavra. Fica pregando 10 anos, 20 anos, não acontece um milagre, não acontece nada não. Cadê o resultado da palavra? O próprio Jesus falou: como crerão se não tiver milagre? Quando a pessoa vê o milagre, ele converte, entra temor no peito dele. Aí você vê que esse papo furado, pra cima de mim, pode ir pra cima do outro, pra cima de mim não cola. Melhor, eu vejo muitos crentes falando: a maior é a salvação, é o milagre. É a salvação da alma. Quem falou que não é? Claro que é. É tempo da salvação, tempo de ter cura, tempo de milagre. É tempo. Tem que ter tudo, porque a palavra é poder de Deus. Ela gera isso tudo, milagre, batismo com o Espírito Santo, dons espirituais na nossa vida. Meu pastor virou para mim e falou assim: eu vou te ungir presbítero. Eu virei para ele e falei assim: pastor, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Deus mandou o senhor me ungir? Deus falou para o senhor que é para me ungir presbítero? O senhor sabe se eu sou presbítero? Não. Deus falou para o senhor? Não falou não. Então o senhor não vai ungir, porque eu sei quem que eu sou. Ele já falou comigo. Antes que eu for gerado no ventre da minha mãe, ele já me escolheu. E vai chegar o momento do óleo. Ou se é o senhor que vai pôr, não interessa. Mas o senhor não vai me ungir, porque eu sei que Deus já falou comigo. O dom que ele tem na minha vida vale mais agradar a Deus que a homem. E o senhor é homem. Eu respeito o senhor, então o senhor não vai não. Porque Deus não mandou? Se mandou, só manda o óleo aí. E manda com gosto. Ele me respeitou porque ele viu que o negócio é grosso. As coisas de Deus não é assim não. Não mandou, então você não vai fazer. Passou um ano. Ele virou para mim e falou assim: irmão Adilson, Deus falou comigo. E mesmo que eu não queira, que ele podia queimar comigo do jeito que eu falei com ele, com autoridade, que tem gente que você fala com autoridade, ele apela. Você não pode falar com o ungido de Deus desse jeito não. Você não pode para tomar a igreja, repartir a igreja, brigão, fazer pilantragem dentro da igreja, cair no adultério e falar de conta que não adulterou. Mentir, é isso que não pode. Fazer divisão. Falei. Aí falou assim: nem que eu não queira, eu não posso te negar a unção na sua vida, porque Deus falou comigo que é para te ungir a missionário. Agora tá certo, porque ele já falou comigo. O que é que eu sou? Agora só pode despejar o óleo aí. E ele me ungiu. Só faltava agora, que primeira escolha é de Deus, primeiro chamada é de Deus. Falta agora a segunda unção, que vem o pastor e faz. O que adianta pastor fazer a primeira unção e você não ter chamado de Deus? E é isso que está acontecendo em muitas igrejas aí. Deus está falando que é isso que está acontecendo aí, ó, em muitas igrejas. Os homens escolhem, traz, põe o óleo, mas Deus não chamou ele não tem chamado. Muitos aí não tem chamado de Deus. Você
acha que eu ia pregar aqui pra cair na internet falando com essa ousadia aqui, pai? Que eu tenho convicção do que eu tô falando, rapaz. Lá não tem visão de mosquito, não. É de águia. Porque se eu fui chamado por Deus, a visão que eu tenho é de águia. O símbolo da minha vida de ver coisas impressionantes do mundo espiritual tem que ser de águia. E nós somos comparados como águia. Você é comparado como águia, meu querido. Ele me ungiu com óleo. Vamos voltar. Ele era de Deus, mas ele era para ser desarraigado, porque Deus não queria ninguém. Ia desarraigar toda a descendência de Saul. Mas uma coisa me chama a atenção. Por que o Mefibosete estava escondido? Por que ele estava escondido e não foi desarraigado? Porque quando uma pessoa desobedecia, Deus falou a sentença foi ali. Nunca mais saiu um sacerdote da linhagem de Eli. Passou para Davi. Veio Samuel depois, virou juiz. Mas passou para a linhagem de Davi. Ele perdeu. Saul também da mesma forma. Agora uma coisa me chama a atenção, meu querido. Se Deus falou que toda a descendência de Saul ia ser desarraigada e ele não seria rei, e ele já tinha dado para outra descendência, que é a descendência de Davi, então por que Deus, o mesmo Deus que falou que ia ser todo desarraigado, e ele deixa um? Você sabe para de quê? De um pacto com o servo de Deus que fez, Jonathan. Davi, eu sei que você vai reinar sobre Israel. Eu sei que meu pai já perdeu. Meu pai já perdeu há muito tempo, Davi. Eles dialogavam. Eles foi amigão. O pai dele tentando matar Davi e ele. Eu vou te falar quando o papai vir querer te matar, eu te falo. Você fica assim, eu vou te dar sinal. Eles eram amigos, eles sabiam. O próprio Jonathan, olha o que é homem de Deus, olha. O Jonathan era o que ia herdar no lugar de Saul. Ele poderia ter um ciúme, uma inveja. Ele não tinha inveja de Davi, porque sabia que Davi era chamado, escolhido de Deus. O pai dele não tinha chamado de Deus, porque foi escolhido dos homens. É por isso que deu aquele indício que deu a Israel. É por isso que Israel viveu morto. É por isso que tem muitas igrejas nos dias atuais mortas. Mensagens frias, um papo com o rebanho e bate-papo. É um bate-papo hoje. Pregação palha. Palha é ruim, meu querido. Nós precisamos alimentar. É o maná do Espírito Santo. É a glória que desce do céu. Mensagem. Não mais de massagear ego, mas mensagem que nos alimenta de verdade. Que haja vergonha na nossa cara, que haja santidade, que haja vida em nossa vida, no casamento, na vida espiritual, dentro de casa, na sociedade. Você sabe o que é que Mefibosete estava escondido? Para o momento oportuno de Deus, porque Deus viu. Como é que eu vou desarraigar? Se o meu servo Davi fez um pacto com Jonathan chamou ele e falou assim: usa Davi com benevolência quando você reinar, tá? Lembra da minha família quando você reinar. Olha só pra você ver. O mesmo Deus que era para desarraigar o Mefibosete, ele era príncipe. Foi o único que sobrou, neto de Saul. Olha só, por causa de um diálogo de um amigo segundo o coração de Deus, Deus quebrou e largou ele viver. Aí Davi senta no trono um dia, ele vira e fala assim, cheio de amor no coração: ô Ziba, o serviçal de Davi, ô Ziba, faz favor. Sim, meu senhor. Tem alguém da família de Saul, de Jonathan, que eu possa usar de benevolência? Ah, meu rei, não liga não. Tem um menininho aí, não vai dar trabalho pro senhor mais não. Ninguém de Saul dá trabalho pro seu reinado mais não. Só precisa ter medo mais não. O menino, ele fugiu aí, a ama dele de leite caiu com ele aí, o carro de boi, naquele dia da guerra dos filisteus, quando Israel perdeu a guerra, Saul suicidou lá no meio do morro lá, que ele caiu em cima da própria espada. Foi aquele dia, correu aí o carro de boi, passou em cima das pernas dele, tá lá em Lodebar, tá lá na terra dos miseráveis. Se ligar não, Lodebar é lugar de desgraçado, Davi. Lodebar é lugar de pessoa que nunca mais sai de lá não. Lodebar é onde passa chapéu para pedir auxílio. Eu creio que ele estava com o chapéuzinho dele lá no chão, pedindo esmola para comer, com as suas pernas toda entortada, já sarada, mas toda entortada. Eu disse, tá lá em Lodebar não? Ziba, arruma o melhor cavalo, a melhor charrete que tem aqui em Israel. Vai buscar ele lá em Lodebar pra mim. Trata ele com respeito, porque ele é príncipe.
Traz ele aqui na minha face. Traz ele aqui diante da sala do meu trono na hora que você chegar. Eu fico imaginando aquela charrete entrando na avenidinha simples de Lodebar, miserável cidade de Lodebar. Tudo que não prestava ia para Lodebar. Tudo que não dava certo. Toda pessoa miserável que não dava certo ia para Lodebar. Cidade dos miseráveis, dos aleijados, dos sem esperança. Mas foi lá que Deus escondeu. Olha onde ele foi, Deus foi achou lugar de esconder. Ei, meu querido, não liga não. Talvez no lugar que você está escondido, você está para baixo. Talvez você está achando, já me mataram, eu nunca mais vou me levantar. É melhor estar escondido no lugar miserável de que estar no lugar rico, servindo a Deus, no orgulho, na prepotência, os que te mataram. Mas um dia Deus vai te achar lá em Lodebar. Deus vai te tirar. Espere em Lodebar, que é melhor do que esperar na melhor congregação onde te matou um dia. Deus vai te buscar. Mas nunca perde a esperança em Lodebar, como José foi lá no Egito. Ele nunca perdeu dentro da prisão, dentro do buraco. Ele nunca perdeu na casa de Potifar. Momento algum ele perdeu a esperança. Ele sabia que aquele sonho dele tinha algo a ver com Deus. Não era arroz com feijão que ele comeu para ter um sonho daquelas madrugadas. Ele alimentou o sonho até nos momentos das suas dificuldades. Porque ele era de Deus, e Deus estava escondendo ele no buraco. Deus estava escondendo ele dentro da casa de Potifar por um momento. Deus estava escondendo ele dentro lá do Egito por um momento. Ele foi sendo escondido de lugar em lugar. Claro que ninguém quer ser escondido daquele jeito, né? Ele era de Deus, por isso que o sonho dele virou realidade. Você imagina só, vamos pensar aqui. Um carro hoje de 2 bilhão, não sei qual carro que custa 2 bilhão. Era charrete, se você fosse olhar a charrete daquela época de Davi. Davi era rico demais, rapaz. Israel era milionário. Agora ele pega aqueles 2 cavalos caríssimos do rei. Imagina assim, quem é? Ele entrando naquelas avenidas, aquela pobreza miserável. Ei! Conhece alguém chamado Mefibosete? Não! Viu um garoto aí aleijado de ambas pernas, Mefibosete? Alguém dá um grito, né, talvez? Tá lá na esquina passando o chapéuzinho do auxílio, da miséria, da mendiguez. Tá lá passando o chapéu da humilhação. Tá lá passando o chapéu. Ele assim, ele falou comigo que era príncipe. Nós damos gargalhada, ele dizendo que é príncipe. Príncipe aleijado, o homem é feio, barbudo, não toma banho. Ele tá lá na esquina, o Mefibosete, Ziba, corre, vai até lá, talvez. Ele chega lá, tu és Mefibosete? Sim, o rei Davi manda te chamar. Aí ele treme. Ele treme que se você for, na hora que Ziba entra com ele arrastando, a porta do palácio se abre. Ziba fala, o homem está entrando aí. Vem aquele menino arrastando igual um sapo. E Davi no trono, chega mais, Mefibosete. Ele chegou, ele abaixa a cabeça e fala, quem sou eu, meu rei? Um cão morto. Por que ele falou um cão morto? Porque ele sabia, ele me pegou para me matar, porque a única descendência a ser estipada sou eu. Como o senhor me trata assim? Eu sou um cão morto perante a tua presença, meu rei. Levanta a tua face, Mefibosete. Davi olha para ele, Ziba, pega lá o papel, pega lá do cartório, toda a papelada, toda a herança de Jonathan, toda a herança do pai dele, seu avô. Você imagina tanto de herança que era, hein? Que o Saul tinha e mais Jonathan. O homem era rei de Israel. E o Jonathan, filho do rei, pega tudo e passa para ele. Era de Deus. Estava escondido. Mefibosete poderia ter uma escolha e falado assim, eu vou fazer com esse dinheiro eu vou fazer um palácio para mim. Você sabe o que o Davi propôs para ele? Ele tinha tudo, a fortuna que estava do seu lado agora, ele podia abrir um palácio de lado junto com o do Davi. Davi falou, Mefibosete, eu quero outra coisa de você, meu príncipe. Tu vai morar comigo. Eu quero você dentro do meu palácio até você morrer. E você vai comer aqui na minha mesa, Mefibosete.
Diz a Bíblia que de ano em ano, em ano, em ano, em ano, Mefibosete comia na mesa do rei. O aleijado Mefibosete, o cuspido Mefibosete, o renegado por muitos. Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita quem Ele escolhe. Nunca esqueça disso, meu amigo. Essa mensagem vai chegar até você. Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Deus está à procura, não é de letrado, de homem estudado. Deus está atrás de homem que tem temor, que tem vontade de obedecer a Deus, que sabe que não vai negar a glória do Senhor, que sabe que Ele vai fazer e vai apontar no céu. É esses homens que Deus está à procura. Não é isso que está aí não, ó. Essa briga na internet. Bota lá um podcast, um metendo o cacete, outro xingando. Vai a merda. Cara que tinha eu já vi homem de Deus aí mandando o outro tomar naquele lugar aonde nós chegou, se nós não estamos no arrebatamento. Homens que pra mim eram um exemplo quando eu converti, se tornou agora com a Bíblia de pregar o Evangelho. E no dia que ele vai pregar, ele vai lá pro motel pra transar com as cantoras. Isso é filho de Deus? Aí você vem e fala, não, quem é que não cai? Mas peraí, tudo bem, o cair do homem. Você caiu uma vez, tudo bem. Mas caindo direto, igual tá muitos aí, muitos líderes. O bom hoje que a internet tá mostrando quem é de Deus e quem não é. Eles escondiam, faziam tudo escondido. Essa aberração que está acontecendo hoje já acontece dentro da fundação da igreja. Sempre houve essa lambança, sempre teve e vai ter. E vai piorar mais ainda. Mas aquele que permanecer até o fim será meus escolhidos. Nos dias finais vai ver tanta... Jesus falou. Nós temos que conformar, infelizmente. Quem é de Deus vai aparecer quem é de Deus. O que não é de Deus você vai ver aí. Um cara cheio de orgulho, da prepotência. Mefibosete comia na mesa do rei, de contínuo. Diz a Bíblia Sagrada que ele comia na mesa do rei. Meu querido, aquilo que aos seus olhos é lixo, aquilo que nossos olhos você não valoriza, sobra para Deus valorizar. É por isso que Deus aposta. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Quem é que dava alguma coisa para Raabe? A Raabe era outra. Engraçado que dentro nas muralhas de Jericó, a única mulher que morava em cima da muralha era a família de Raabe. Eu acho que a Raabe era tão desprezível, ela era boa só para ser usada lá embaixo. Ela vinha lá para a casa do antro da prostituição, dava para eles homens tudo, vamos falar no grosso. Ela era usada por todos os generais do exército de Jericó. Ela era uma mulher muito bonita. Eles usavam, faziam o que queria com ela. Aquela mulher era humilhada a ponto. Olha só, depois que usava ela lá, vai só para subir, lá para cima, que ninguém quer ver você aqui embaixo. Era a única casa que tinha em cima das muralhas. Era de Deus a mulher, mas ela estava escondida. Ela estava lá servindo homem a homem, anos a anos, mas ela era de Deus. Ei, querido, você vê aí um mendigo na rua, você não dá nada para ele. Você vê aí, ó, você vê uma prostituta e você passa de longo. Muitas das vezes a gente passa perto de um cara que está ali deitado, você não dá nada por ele. O crente é bom, é dentro da igreja. Para pregar num rompante, eu quero ver você abraçar um mendigo, fedendo, 30 anos, 40 anos que não toma banho igual eu já abracei. E a caatinga do corpo dele passar pro meu. Eu tomei 4, 5 banhos e a caatinga não saía. Deus falou comigo, você vai abraçar ele. Eu tive que voltar para casa e fui esfregando. O cheiro não saía. Eu lutei 3 vezes para dar um abraço desse homem. E o Espírito Santo falou comigo, abraça ele. Abraça ele. Na 3ª vez ele falou como é rompante. Eu tive que abraçar, mas eu tomei 3 a 4 banhos. E mesmo assim o cheiro ficou, porque era uma crosta na roupa do mendigo. Abracei, alimentei ele na beirada do asfalto. Ele ficou muito feliz. Tem gente que é de Deus, está dentro da casa, que parece que é de Deus e não é de Deus. Aí você vai ver uma prostituta que é de Deus. Ela está escondida, simplesmente ela está escondida. E você, querido, está dentro da igreja, de onde veio você?
Da onde você acha que você veio? Uns veio da prostituição, a igreja, uns veio do lesbianismo, do sexualismo, outro veio do assassino, do PCC. A igreja é feita disso, rapaz. Aí quando chega lá, o orgulho toma conta de novo. Agora, lá no mundo, muitas das vezes o cara vê um empresário todo desgraçado, arrogante. Aí ele vem para Jesus, agora volta a ser arrogante agora no mundo espiritual de Deus. Ele era arrogante lá no mundo, nas coisas materiais. Agora o que mais me impressiona para nós é que agora o orgulho, o eu, começa a tomar conta agora com a Bíblia. Deus, mas é arrogante, é de Deus, mas tá cheio de orgulho. É pastor, mas é orgulhoso. É pastor, mas é prepotente. Quem manda aqui sou eu, quem faz aqui sou eu. Olha onde a mulher estava. E saiu dali a descendência de Jesus, de uma prostituta. Quem é você, rapaz? Homem que diz aí que machuca as pessoas do mundo. Que nós não é melhor. Tem gente na igreja, muitos de nós, aqui, uma prostituta. Por mais que ela, claro que ela não está fazendo coisa certa, mas pelo menos ela faz o pecado dela, ela sabe o que ela está fazendo. E nós com a Bíblia na mão, e você renega uma prostituta, pisa nela, essa vagabunda. Quando eu já vi crente, você vai pro inferno. Para ir pro inferno basta falar língua estranha, rapaz. Para nós ir para o inferno basta ter conhecimento bíblico. Para mim, para o inferno, eu posso ser batizado no Espírito Santo, eu vou para o inferno. Naquele dia Deus falou, naquele dia vocês vão falar, mas Senhor, no teu nome eu expulsei os demônios, no teu nome eu fiz isso. Era de Deus, mas estava morto. Era de Deus, mas era frio, morno e quente. Todo dia. Ele era de Deus 40 anos. Ele parecia que era de Deus, mas a soma de Deus era vômito. Ele dá vômito. Muitos de nós estão dando vômito em Deus no trono branco. Muitos crentes estão dando vômito. A igreja doente de Laodiceia, até Deus vomitou. Eu conheço as tuas obras, que não é quente, nem frio, nem morno. Antes fosse frio, antes fosse... Quem é frio esquenta agora. Uma hora o crente é frio, uma hora ele é morno, uma hora é quente. Na mesma hora que está cheio da glória, ele está metendo o pau no outro, está na briga, está levando a justiça. Na mesma hora que ele casa com a Maria, ele discute com ela, já passa para o segundo casamento, agora já está morno. Que negócio é esse? Cadê o temor? Cadê o que nós falamos diante ao trono do Senhor? Na pobreza, na riqueza, até que a morte nos separa. Nós estamos vendo essa carniceira que está aí. Aí vem os homens, que agora já não estão nem a Bíblia mais não. O que o senhor fala sobre casamento? Eu penso que é certo, tem que ser desse jeito. Rapaz, eu preciso estudar sobre casamento. Se está aqui, já está pronto. Eu preciso ser teórico para me te falar de dízimo. Vou estudar, eu estudei sobre o dízimo. Isso que precisa não, rapaz. Você pode ser um analfabeto. Se Deus for o teu professor, você vai entender que dízimo é 10% do Senhor. E é obrigatório nós dar pro Senhor, porque Deus não dá, nem Deus faz o cara entregar não, rapaz. Aí agora, que negócio é esse? Estão fazendo doidice. A Bíblia diz assim, vocês estão fazendo doidice dentro da minha casa. Tem pessoas que é de Deus, mas Deus esconde. Tem pessoas que não é de Deus, está dentro da obra há 40 anos, mas está lá debaixo de briga, a igreja que foi feita debaixo de briga, divisão, está lá! É de Deus, mas escolher a si própria fundar uma igreja, que Deus nem mandou. Tem muito pastor que Deus nem mandou ele ser pastor não, rapaz. Você quer encrencar agora? Vai encrencar com Deus, vai encrencar com a Bíblia. Aí fica, não concordei com ele, esse homem aí fala besteira, vou telefonar pra ele. Aí começa, não, eu vou te enfrentar no podcast. E fica naquela carniça, dois carniceiros, e sentam do lado, sentam do outro, e o pau come. E começa a brigar um com o outro, porque eles não estão preocupados com o reino do céu não, estão preocupados com a plaquinha do YouTube. A maioria desses caras está preocupado com nada do reino do céu não, estão envergonhando o reino do céu. Vai debater com coisas que não... A Bíblia diz que é para nós não entrar em genealogias loucas, debates que não levam a lugar nenhum. Fica essa mensagem até o seu coração. Você pode estar até fazendo as coisas de Deus. Você pode estar correndo um risco. Aí vai trazer o Mefibosete lá de fora. Que está lá que ninguém dá nada. Um lixo. Mas Deus não recicla. Ele põe no lugar que é dele. Lugar de príncipe. É lá dentro do reinado, é lá dentro do castelo que é lugar de príncipe. Deus trouxe ele para o lugar certo. Essa mensagem que eu deixo nessa tarde, ele era de Deus, mas ele estava escondido.
Gideão, tem gente que esconde por conta própria, porque esconde atrás do pecado. Gideão escondeu atrás de si próprio. Precisou de Deus arrumar a vida do Gideão primeiro, botar altar de novo. Gideão fez o primeiro altar, o segundo altar. Aí Deus, agora sim, agora você vai vencer esse povo como se fosse o sol. Mas o Gideão era um homem que escondeu atrás do seu próprio pecado. Então tem esse outro lado também. O Gideão era de Deus, era! Mas ele estava escondido servindo Baal. Se você ler o texto lá, você vai ver que Deus, o anjo manda. Eu vou lá, se você não é comigo mesmo, eu vou lá em casa trazer um guisado para tu. Vou lá atrás. Ele trouxe uma cabrita, ele estava para trazer um boi que estava lá escondido para Baal. Um boi que era de Deus, de 7 anos, e o outro boi que era para o povo. Eles pegaram os bois e estavam oferecendo para Baal a oferenda de Deus. Ele trouxe de primeiro um cabrito. E aonde vai botar o cabrito? O anjo falou, põe essa penha aí, rapaz, você não tem altar? Ele não tinha altar, aí depois agora você faz um altar. Depois que ele jogou lá, o anjo aceitou, não condenou Gideão. Gideão era de Deus, mas ele estava escondido atrás de Baal, seu pai. Ele, seu pai, era servidor de Baal e toda Israel. É por isso que ficou lá atolado 7 anos. É por isso que Israel comeu o pão que o diabo amassou. Porque Deus não tá com adúltero. Deus não tá com homem de si mesmo, que pensa em si mesmo. Gideão é um outro tipo que era de Deus, mas estava escondido em si nos seus próprios pecados. Mas Deus tem que arrumar alguém, né? Como não tinha ninguém, vão arrumar esse menino aqui. Mas eu sou menor da minha tribo, eu sou tão de baixa estima. Ele tinha baixa estima. Ah, rapaz, vai, levanta, varão. É tu mesmo que Deus falou. Mas eu sou da melhor família. Blá, 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 blá. Mas é tu mesmo que eu quero. Papai falou que é você mesmo. Vai descer como se fosse um homem. Ele era de Deus, mas estava escondido no seu próprio medo. Porque quando você afasta de Deus e não tem altar com Deus, o medo vai tomar conta. Não vai ter gente para Deus usar. Deus vai usar o servidor de Baal como era Gideão. Lê a Bíblia se não é. Agora tu vai lá, derruba aquele trem do capeta lá, Gideão. Faz um altar lá em cima pra mim. Terceiro altar que ele fez. Vai lá, derruba aquele trem lá. Cortou o Baal, cortou ele pro meio, jogou ele pro chão, picou o pé naquela porcaria daquela imagem, levantou o altar pro soberano Papai Nosso, e Deus começou a ser com Gideão, com 300 homens. Ele venceu uma manada de milhões de 3 reinos. Só Deus pode fazer isso. É uma outra forma que você pode ser de Deus, mas você está escondido atrás do seu pecado. Mas é você que Deus quer. O que eu digo com isso? Deus não está preocupado se você é um adulto hoje, se você é um assassino, se você fuma cocaína, heroína. Desde que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Deus ama o cachaceiro, Deus ama a prostituta, Deus ama a lésbica, o homossexual, a trans, seja lá tanto trem que tem. Não interessa quem você é, mas Deus te falou, eu estou no pecado. Isso é contrário à santidade de Deus. Senhor, entra na minha vida. Aí você é de Deus. Todo mundo é de Deus. Só que você escolheu o lado mal para viver. Só que você tem que se achar primeiro para Deus te escolher. Não foste vós que escolher. Deus não colocou você para você escolher ser uma prostituta, para escolher a cocaína em primeiro lugar, a escolher primeiro mundo. É você que escolheu. Pai, aonde está seu coração, está seu tesouro. É aquilo que você planta, é o que você colhe. Mas se você, essa colheita está me matando, esse peso está me machucando, Senhor, tira essa carga de mim. Deus fala, Mateus 28, ele fala, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu aliviarei. Você tem que vir do jeito que você está. Ah, mas eu vou parar de fumar. Não. Vem fumando, vem adulterando, vem com a terceira mulher. É isso, eu não vim para os sãos, que os sãos não precisam de remédio. Você pode ver que eu tenho crente aí que não precisa de remédio mais não. A maioria de muitos irmãos nossos, de muitas igrejas, não tem jeito mais com ela não. Eles só vão ficar na briga até o arrebatamento. Não tem conserto mais. Mas para você que é um lixo que a sociedade muitas das vezes gosta, tem conserto. Os últimos serão os primeiros. Deus ama a pessoa que não presta. Olha eu aqui. Se fosse olhar para mim, Deus, eu não era para estar pregando aqui hoje. Eu era para ser fuzilado. Eu era de Deus, mas eu estava escondido naquilo que eu queria plantar. Eu escolhi o lado do mal. Mas quando eu vi que eu estava morrendo, falei com Deus, Senhor, se tem algo para mim, me tira que eu estou morrendo. Deus me levou até o diabo, ao suicídio, para ver se eu sentia a dor. Deus me tirou da mão de Satanás, eu ia suicidar. Eu era de Deus, mas eu estava escondido no pecado. Eu era de Deus. Você é de Deus, meu querido.
Você que está aí na cocaína, você que está na prostituição, você que está adulterando contra o seu cônjuge, você é de Deus, mas é as suas escolhas que impede Deus de chegar até você. Enquanto você ficar neste pecado e ele satisfazer a tua carne, não tem jeito de Deus trabalhar. Mas se você falar, eu não aguento mais esse tipo de vida, entra no meu coração, entra na minha alma, Deus, e aí Deus vai te escolher. Não foste vós que escolheste a mim, diz o Senhor, mas foi eu que escolhi a vós, para que vades e deis fruto. A Bíblia diz que o homem não foi feito para o pecado, mas o homem seduzido pelo pecado entrou nele e está amarrado por ele e vai morrer por ele. E a sentença, Deus não julga ninguém ir ao inferno, não. É nós que vamos com a nossa própria perna. A céu, a inferno, a demônio, a capeta e a Deus. A céu e a glória do céu e a glória do inferno. A glória triste do inferno. A glória do diabo, da mentira, do fogo eterno. Você tem que entender isso, rapaz. Que os demônios queiram ou não queiram, que os homens queiram ou não queiram. Existe céu e inferno, mentira, verdade. Positivo, negativo, caminho largo, caminho estreito. É você que escolhe. Você é de Deus. Só que você escolheu a não servir Deus. Eu fico imaginando para me fechar a pregação. Eu vi na passeata em São Paulo, os caras gritando, tudo com aqueles chifres na cabeça. Satã, Satã. Eu falei, Jesus, tem misericórdia. O cara gritar o nome do inimigo de Deus, aquele que oprime ele, que faz ele pecar. Hoje a verdade, ela não pode ser verdade mais. Tem que virar mentira. E a mentira não pode ser mentira, tem que ser verdade. As coisas estão mudando, a força demoníaca, mas o sangue de Jesus tem poder. Mais forte é o que está em nós do que o que está nele. Forte é aquele que chegou em Gadara. O homem era de Deus, mas o diabo escondia ele dentro do cemitério. Quando Jesus chegou perto dele, ele falou, vieste me atormentar fora do tempo. Deus libertou ele de legiões de demônio e ele agora é homem de Deus. Vai pregar de Deus, mas estava com legião de demônios. Quem sabe a sua vida está desse jeito. Você é de Deus, mas está demoniado, está servindo o diabo. Era de Deus, mas estava escondido. Há vários jeitos. Uma coisa é Deus nos esconder do mundo espiritual que está no nosso perto. Outra coisa é que nós escondemos atrás do pecado. E aí vem as consequências, vem as amarrações e você não consegue. Que Deus te escolhe, que Deus está afim de te amar. Ele ama o pecador. Quanto mais miserável o homem, melhor é para Deus trabalhar. Agora, quanto mais santo é o cara, quanto mais entendimento nós temos da Bíblia, aí Deus dá dom para nós, mas nós não vivemos os frutos do Espírito, aí é desgraceira. A pior coisa para mim hoje não é o mundo não, rapaz. É nós na igreja. Essa carniça que está acontecendo no meio aí, ó. Deus está por aqui, ó. Deus está falando assim, ó. Eu tô aqui com vocês, igreja, ó. Ó, eu tô com vocês aqui, ó, até o pescoço. Mas com o remanescente ele fala desse jeito, ó. Tá chegando a tua hora, remanescente. Remanescente não. Remanescente é pouquinho. A maioria que tá aí, tudo é porque não é remanescente. Olha que você vê esses caras arrogantes, não é remanescente não. Cara prepotente, respondendo outro, xingando, passando pano. Isso não é remanescente não. Você tem que entender, moço, é a Bíblia. É a Bíblia que tá falando. Que Deus tenha misericórdia em nossa vida. Que Deus abençoe você até onde essa mensagem vai chegar, até o seu coração. Era de Deus, mas estava escondido. Deus vai abrir uma brecha para te esconder em certos momentos que você não vai entender. Quantas vezes Deus me escondeu? E dói, tá? Dói porque a gente não quer ficar escondido. Você tem que entender uma coisa. Use o tempo de Deus a seu favor. Há tempo de abraçar, Deus está falando, abraça, abraça, perdoa! Assim como você perdoa seu apóstolo, eu também vou te perdoar. Você não quer perdoar. Aí Deus está falando assim, afasta desse cara, afasta. Aí você quer abraçar, você vai se ferrar. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de abraçar, tempo de afastar, tempo de plantar, tempo de colher. Tem tempo para tudo. E se nós errar no tempo, você vai pagar um preço. Muitas das vezes nós pagamos preço
E estamos sofrendo e perguntando para Deus: o que está acontecendo comigo? Por que eu estou sofrendo tanto? Deus mandou se afastar, você fica lá perto dos caras, rapaz. Tem que afastar de certas pessoas, rapaz. Que é invejoso, prepotente. Tem crente dentro da casa de Deus, rapaz. É Judas, tem crente que é Tomé da vida, infelizmente. Nem todo mundo tem fé, não. A fé não é para todos, diz a Bíblia Sagrada. Nem todo mundo tem fé, não. Nem todos os crentes têm visão de águia, não. Um bocado é religioso, um bocado foi por causa do medo, uns aceitou pela fé, outro aceitou pelo cérebro, outro aceitou com medo de ir pro inferno. Cada um tem um jeito de virar membro da igreja. O pastor não vai falar isso, porque eles têm medo de perder membro. Muitas das vezes está preocupado é só no dízimo. O dízimo nem deles é do Senhor. Se pregar duro desse jeito, não fica ninguém, porque você é incompetente. Quanto mais você usa a palavra na autoridade, quanto mais você santifica a igreja, aí que a igreja aí começa a ter milagre, né? Cadeirante levanta. Por que você não vê isso mais no dia de hoje? Porque tá passando pano, filho. Essa palavra, que palavra? Rapaz, bater papo não é bate em casa. Nós queremos ser alimentados. Você tem que ir para a tua igreja e o teu pastor tem a obrigação de jejuar e te alimentar aí na igreja. Se eu for pregar hoje no lugar, eu tenho que alimentar você. Isso é o ideal para mim de Deus. Agora ficar aqui blá 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 blá, palavrinha que não te edifica em lugar nenhum, não te leva a lugar nenhum. Palavra por palavra, você lê a Bíblia em casa. Séria, não vou mudar até o que eu vestir, sou desse jeito. Só prego, Deus me usa só dessa forma. Mas você precisa ter comportamento, vai comportar sua mulher, seu filho, vai cuidar da sua casa. Aqui quem cuida é o Espírito Santo. Nós falamos, o nosso jeito com Deus é aqui. Não tem esse negócio não vamos agradar ninguém, homem. Não, é aqui, direto. Aí vem, não, vamos estudar o missionário Adilson. Aí vai lá e começa a me estudar. O que você acha? Não concordo, ele é meio desinquieto. Ele faz isso, ele não para, que não sei mais o que, blá 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 blá, não me interessa. Meu negócio é com Deus. Não adianta ninguém me estudar. Quem gosta de estudar é a NASA, vai estudar a NASA lá. Vai você estudar para a NASA te estudar você. Esse mundo de ciência que você tem, vai lá para a NASA te estudar. Você tem dom do Espírito Santo, você é teólogo até na tampa, conhece a Bíblia de Gênesis Apocalipse, tem 25 mil seguidores, mas aí fica aí só eu pegando prosperidade. Não prega a ira de Deus, não prega mais santidade para a igreja. A igreja é enfeitada, ela é agradada. Que Deus nos livre destes dias atuais, que Deus nos dá força para perseverar no meio de muita carniça que está acontecendo no nosso meio. Que Deus seja louvado na sua vida, meu querido. Ficamos por aqui, que esta mensagem chegue a teu coração. Uma mensagem séria, de amor, ousada, mas com carinho e amor no coração, pela tua alma, pela tua vida. Que Deus seja louvado.